chegamos hoje ao último sermão da série Doutrinas da Salvação. Vimos ao longo desses 2 meses, várias doutrinas acerca da salvação. E a glorificação, ela é o estágio final da salvação. Na glorificação não há mais volta, não tem como voltar, já é o final. Então a doutrina da glorificação, ou da ressurreição do corpo, ela fica no limiar da doutrina da salvação e o encontro da doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Porque ela se une ali, porque no momento, como até o pastor leu aqui no início, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, aqueles que estiverem mortos, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Então, a doutrina da glorificação é o estágio final da redenção. A salvação do crente, ela passa, como nós vimos, pela regeneração, pela justificação, continua na santificação ao longo da vida, e ela é cumprida na glorificação. Ali é o estágio final das nossas vidas. A salvação, ela é maravilhosa e é uma obra de Deus. Ela é fantástica no sentido de que homens corruptos, designados para a morte, alcançam a vitória, alcançam a salvação unicamente pela misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui porque cremos que Cristo morreu naquela cruz, para fazer com que venhamos experimentar a plenitude da salvação. A ideia, o contexto, o foco, o objetivo maior de estarmos e vivermos neste corpo, o objetivo maior da igreja é a glória no céu. Não tem outro. Fazemos a missão, fazemos evangelismo, pregamos, fazemos ação social, mas o foco da igreja precisa estar no céu. Então a igreja tem que caminhar na terra com os olhos no céu. Passamos ao longo dessa vida aqui na terra, mas o nosso foco não pode estar aqui. Nosso foco tem que estar no céu. Tem que estar contemplando as glórias do Senhor. Tem que estar contemplando aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que a vida na terra ela tem a sua importância, sim. É importante trabalhar, é importante estudar, é importante cuidar da família. Mas o foco maior da nossa vida precisa ser a glorificação. A salvação plena em Cristo Jesus. Porque isso nós fomos criados. O homem foi criado incorruptível, ele vai voltar ao estado de incorrupção na glorificação. Vamos voltar ao estágio inicial, porque Deus preparou que o homem fosse assim, para a glória dele, para constantemente estar diante dele, glorificando, exaltando. E é isso que nos aguarda lá no céu. E essa imagem de morar com Cristo, a igreja não pode perder. Não podemos perder essa imagem nunca. Não podemos, meu irmão. Porque no momento que perdermos a imagem da glória de Cristo, nós vamos andar como o mundo anda. Nós vamos andar como a sociedade anda, preocupando-se somente com o que tem nessa vida, preocupando somente com as coisas temporais. E eu pergunto a vocês, a mim, a nós, quantos de nós, ao longo dessa semana, lemos algum texto das Sagradas Escrituras que fale sobre a vida eterna?
precisa levantar a mão, não. Quantos? Quantos cristãos hoje na face da terra, no Brasil principalmente, pegam textos da Bíblia para meditar sobre a vida eterna, ou só pegam um texto para meditar sobre a glória humana? Porque lá está escrito que eu sou mais do que vencedor. Então, Deus vai me dar tudo nesta terra. Onde eu botar a planta dos meus pés é meu, porque eu sou filho do Rei. Eu sou filho do Altíssimo. Mas quantos olham o texto, como Paulo fala aqui, a Tito, no capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, ao conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Quantos nós pegamos textos como esse para meditar? E às vezes, irmãos, como nós não meditamos nisso, ficamos frustrados, porque corremos de um lado para o outro, não temos tempo para nada e ficamos comprometidos com as coisas deste mundo. De tal forma que não conseguimos contemplar a glória que Deus tem preparado para nós. Não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem preparado para os seus. E ficamos muitas vezes frustrados, porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós costumamos olhar não aquele que está abaixo de nós. Nós temos a percepção de olhar aquele que está acima e dizer, olha, aquele lá tem isso, aquele lá tem aquilo, e eu não tenho. E eu, servo de Deus, não tenho aquilo. E eu isso e não tenho aquilo. Porque nós contemplamos sempre no modo temporal aquele que está melhor do que nós. E ficamos frustrados, mas não percebemos que a vida cristã, ela tem uma finalidade que é a vida eterna. Aqui é passageiro. Paulo também fala, em Tito 2,13, diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Vivamos neste mundo aguardando com esperança a redenção do nosso corpo. Vivamos nesse mundo com esperança de que um dia iremos andar com o Senhor. Vivamos nesse corpo com a esperança de que um dia estaremos, não numa ceia, numa comunhão aqui, mas com a grande ceia com o Senhor. Onde Ele diz que Ele vai estar à cabeceira conosco, numa comunhão plena. Não é uma comunhão de um café, que é muito importante para nós aqui na terra, mas vai suplantar tudo isso. Vai ser uma comunhão com o próprio Deus, com o próprio Senhor. E essa imagem a igreja não pode perder. Ainda que a adversidade, que a luta venha contra você, você não pode perder, porque a sua herança não está aqui. A minha herança não está aqui. A minha herança está no céu com o Senhor. A minha herança está com o Senhor. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele escreve esse texto para que venhamos compreender com um propósito pastoral. Ele escreve à igreja de Corinto, que era uma cidade grega, capital da Acaia, que estava sendo influenciada por um pensamento da época. Os gregos não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que morreu, acabou. Não tem ressurreição do corpo. Eu estava até conversando com o irmão ali, Ezequiel, ele falou algo interessante. Os gregos, quando eles matavam os cristãos, eles queimavam para virar pó,
para tirar a esperança da igreja de que o corpo poderia ser ressurreto. Então ali eles tentavam acabar com a esperança da igreja. Olha, mata o cristão, queima ele, vai virar pó. Se vai virar pó, como que vai ressurgir de novo? E esse pensamento estava na igreja de Corinto. Esse pensamento estava. E quando os cristãos morriam, eles perdiam a esperança. Eles não tinham mais esperança. Ah, morreu, acabou. Acabou, morreu. E a igreja, influenciada por esse pensamento, Paulo começa a dar orientação. Do versículo 1 ao 11, Paulo tenta provar, ou prova, que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Versículo 3 e 4, ele diz assim: porque primeiramente vos escrevi, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, a esperança está na morte e na ressurreição de Cristo. Porque um Cristo morto não salva ninguém. Um Cristo morto não tem poder para nada. Um Cristo morto não alcança ninguém. A ideia, o pensamento grego era esse: Cristo morreu, então ele não tem como salvar, porque não há ressurreição. E Paulo, ao longo do texto, ele fala: não, há ressurreição. Cristo ressurgiu porque ele apareceu a Tiago, ele apareceu a João, ele apareceu a Cefas, que é Pedro, ele apareceu por último a mim, que sou um abortivo, ele apareceu também a mais de 500 irmãos, que muitos deles vivem hoje. O texto fala, Paulo, olha, verdadeiramente Cristo ressurgiu. E a nossa esperança de vida eterna está na ressurreição dele. Porque se ele ressurgiu, ele fala, ele se tornou primícias dos que dormem, para que depois venha buscar a sua igreja. Então, se Cristo ressurgiu, a minha esperança está completa. A sua esperança está completa. A nossa esperança está completa, porque ele ressurgiu. E uma coisa muito interessante é que não temos cientificamente como provar que Cristo ressurgiu. Porque todo experimento científico ele é feito num laboratório e é testado, retestado, para ver se dá o mesmo resultado. E aí sim os cientistas aprovam. Só que no texto Paulo fala, mais de 500 viram Cristo ressuscitado. E muitos vivem hoje. Será, meu irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém ia se opor a isso? Ninguém ia chegar lá: ó, Paulo, isso aí não aconteceu não, que eu fui lá no túmulo e ele estava lá. Será que simplesmente roubaram o corpo de Cristo lá do túmulo, como os romanos falaram? Mas se roubassem o corpo de Cristo do túmulo, pô, que mentira mais convicta que os discípulos teriam contado. Porque eles iam e influenciaram até o século 21. Isso aconteceu no primeiro século. Meu querido, Cristo ressuscitou. E essa é a base da nossa esperança. Cristo ressuscitou. E essa é a nossa esperança. A esperança de estarmos com Ele. Não importa o que o mundo diz, não importa o que os teólogos liberais dizem, não importa o que a sociedade diz, importa que está escrito nas Escrituras, que Paulo fala, segundo as Escrituras, Cristo ressurgiu, ressuscitou. Então eu creio nisso, que essa é a minha esperança. Essa é a nossa esperança. Do versículo 12 ao 19, Paulo já fala da importância dessa ressurreição. Versículo 12, ele diz assim: ora, se prega
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, Paulo estava falando. Se Cristo não ressuscitou, você está perdendo tempo. Mas o que o texto quer dizer é o seguinte: você não pode aceitar pela metade. Ou você crê que Cristo ressuscitou, ou você não crê. E se você crê que Cristo ressuscitou, você tem que crer que Ele vai ressuscitar todos que são dele. Porque uma parte da igreja cria até que Cristo tinha ressuscitado, mas que a redenção do corpo não era. Sabe por quê? Porque o pensamento grego, ele falava também que a alma era imortal, mas que o corpo para nada servia. Então Paulo fala, olha, na nossa caminhada, na vida, ela não se resume só do berço, do nascimento até a sepultura. Ela não se resume em nascer, como a ciência natural fala, né? Nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Essa é a linha da vida do ser humano. Essa é a ciência natural. Para o cristianismo, não. Nasce, cresce, desenvolve, reproduz, morre e ressuscita. Para a glória eterna. Para a vida eterna. E ressuscita, Paulo fala, num corpo modificado, num corpo restaurado, mas é num corpo. Não é carne nem sangue, mas é num corpo. Quando Cristo se apresentou aos discípulos, ele se apresentou como? Em espírito. Tomé, toca aqui. Toca. A Bíblia fala de um corpo transformado. Com isso, a doutrina da ressurreição é central para o cristianismo. Sem a ressurreição de Cristo, não há cristianismo. Não há salvação. Porque a salvação não é aqui. Nós participamos aqui. Mas a salvação, ela só se completa na volta de Cristo. Você é um eleito de Cristo? Glória a Deus. Mas a salvação não completa aqui. Ela completa no final, na volta do Senhor. É lá que ela vai se completar. É lá que ela vai fazer. E Paulo continua do versículo 20 ao 34, ele diz que essa ressurreição nos dá força para enfrentar o sofrimento e a adversidade. Versículo 32, ele diz: se como homem combati em Éfeso com as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, para que tanto sofrimento? Para que eu enfrentar tanta privação? Que o crente enfrenta a privação, né? Ou não? Tem as delícias da vida que muitas vezes nos impedem, né? Cara, eu queria fazer aquilo ali, não posso, né? Não tem como, não é compatível com a nossa vida redimida. Então nós sofremos privações, mas se não há ressurreição, para que eu vou me privar disso? Por que eu vou me privar? Sabe o que Paulo fala disso? Porque tinha um grupo lá nos gregos, chamado Epicureus, que eles falavam isso. Isso é o lema do nosso mundo hoje. Não existe céu, não tem inferno, não há vida após a morte, não tem eternidade, não tem juízo. Então, vamos aproveitar tudo. Comamos e bebamos, porque morreremos. A ideia que estava tentando impor dentro da igreja era essa. Olha, esse negócio de ressurreição não existe. Esse negócio aí de vida eterna não existe.
Esse negócio aí de Cristo voltar não existe. Vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, porque nós vamos morrer. E morreu, acabou. E Paulo não. Não. Que proveito tem, meu irmão? Tem proveito sim, porque se Cristo ressurgiu, Ele vem nos buscar também. Se Cristo morreu, ressurgiu, Ele vem nos buscar, então há proveito sim. A sociedade quer impor isso nas nossas igrejas hoje, da mesma forma que os igrejas colocavam lá. E a igreja tem que resistir isso. O pensamento nosso é que Cristo vai voltar. Não importa a dificuldade, a luta, a provação que você esteja passando, meu querido. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Não sei nesse tempo, no qual tempo que será. E se você morrer, acredite que no último dia Ele vai te ressuscitar para junto dEle. E essa igreja tem que viver com esse pensamento. Porque se você ligar a sua televisão, entrar na internet, você só vê desgraça. Se você ligar ali à tarde, então... Tem duas coisas. Se você ligar a TV à tarde para ver um jornal, à tarde, início da noite, você só vê morte. Destruição. Se você ligar entre, deixa eu ver aqui, 8h20 e 10 horas, você só vai ver corrupção. Pronto. Se quer ver corrupção, liga o jornal. Se você quer ver morte, liga 6 horas. É isso que o mundo passa. É isso que o mundo vive. Porque não tem esperança. Porque não vive a esperança que nós temos, meu querido. Não vive a esperança que você tem. Então, a partir do verso 35, Paulo começa a expor efetivamente a natureza da ressurreição. Antes disso, estou vendo todo mundo se abanar aí, está lembrando o Rio de Janeiro, meu Rio, né? Estou lembrando lá que eu pregava assim mesmo lá, num calor de 40. Glória a Deus. Como diz alguns, se aqui está assim, imagina o inferno. Então, meu querido, glórias a Deus, porque lá em Apocalipse diz que não vai haver nada disso. Lá ele diz que vai ser ruas de ouro, de cristal, mas não pense na rua não. Esquece aquela parte da rua, esquece aquilo tudo, pense na glória de estar com Cristo. Não pense, não leia Apocalipse pensando, não, eu vou andar nas ruas de ouro, num rio de cristal. Não, porque senão você vai estar com o pensamento aqui da terra de novo. Pense em Cristo, fala assim, eu vou estar com o Pai, eu vou estar com o Filho, eu vou estar com o meu Redentor, eu vou estar com Ele lá, porque Ele morreu, foi para me dar salvação, foi para você andar em ruas de ouro, não, mas Ele diz que vai ter isso lá, mas você não se ligue nisso, ligue em estar com Ele, em comunhão plena com o Senhor, isso é o mais maravilhoso, porque senão o Senhor, misericórdia, olha o meu filho, que é só a rua de ouro, tem que regenerar mais um pouco, fica aí, não vem não. Se eu for para lá pensando na rua de ouro. Louvado seja Deus. Então, a partir do versículo 39, Paulo fala efetivamente da natureza da salvação. No versículo 42, ele diz, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Primeiro, o corpo ressurreto é incorruptível. Não somente seremos livres do efeito do pecado, da doença, da sepultura, mas nunca, não será mais possível cair, não será mais possível pecar. Você já imaginou viver sem a possibilidade do pecado? Você já imaginou? Será a libertação plena do pecado. Na justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Cristo nos justifica e nós somos libertos da culpa. Na santificação, nós somos libertos da influência do pecado, ainda que ele esteja ao nosso redor, próximo a nós, estamos propensos ainda a cair.
Mas nós somos aquele efeito, não tem aquele efeito sobre nós. Mas na glorificação, a libertação não é só das consequências, não é só do poder, é também da presença do pecado de modo correto, de modo pleno. Então não haverá incorrupção, significa incapaz de ser corrompido. Nosso corpo não vai ser mais corrompido, porque a plenitude do Senhor vai estar conosco. Nós vamos estar constantemente, diz lá que não vai ter sol, porque Cristo será o próprio sol. Diz que não vai ter água, precisa beber água. Não, vai ser Cristo, é a água da vida. É tudo isso que tem para nós. Então, na glorificação não haverá, serão corpos incorruptíveis. O pecado não mais existirá na alma, nem no mundo dos salvos. E detalhe, o pecado não vai mais interferir na nossa comunhão com Deus. A comunhão vai ser plena, vai ser na plenitude, vai estar consumada. Incorrupção significa que não poderemos ser mais usados ou envelhecidos, ou ser objeto de qualquer doença ou enfermidade. Hoje nós levantamos, eu estou vendo muitas carinhas cansadas aí, né? Levantou cedo. Lá não vai ter isso, não. Não vai ter sono, não vai ter cansaço. Eu não sei como será. Paulo diz que vai ser glorioso. Vai ser algo fenomenal. Se é que temos palavras para expressar como será a glória de Deus. Mas que vai ser algo maravilhoso, vai ser, meu querido. Porque você não vai ter mais condições para pecar. Eu não vou dizer nem que você queira, porque não vai passar esse pensamento na sua cabeça de pecar, de desobedecer, porque Cristo vai ser tudo em todos. Cristo vai ser tudo em todos. Cristo vai estar lá, e nós contemplando. Quando eu leio o livro de Apocalipse, eu me deleito com aquilo. A Bíblia diz ali no capítulo 4, que os 4 seres viventes chegam diante do altar e começam a falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E o texto de Apocalipse 4 continua, e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro e jogam as suas coroas e começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Vai ser isso constantemente, louvando, bendizendo, adorando o nome do Senhor. Você já imaginou, meu irmão? Cadê o ministério de louvor? Vai ser de todo dia, não vai ser só no ensaio, não. Vai ser todo dia, toda hora, glorificando o nome do Senhor. Segunda coisa que Paulo fala sobre esse corpo, a natureza do corpo, é no versículo 43. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, o nosso corpo de humilhação será transformado para ser igual a um corpo de glória, ao corpo de Cristo. Glória quer dizer que vai ter um brilho especial. O corpo vai ter um brilho, o brilho de Cristo. O mesmo brilho do Cristo ressurreto. Cristo que ressuscitou. Semeia em desonra e ressuscita em glória. Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 3, 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. O nosso corpo vai ser glorioso igual ao de Cristo, vai manar da glória do Senhor. E é o contraste que nós vivemos hoje, de um corpo de humilhação para um corpo de glória.
sabe, até homem está fazendo também, mas mais as mulheres. Eu gosto de fazer plástica para ficar bonito, parecendo, ficar lindo. Não vai se comparar a isso, não. Vai ter pitangui. Não, o pitangui vai ser o próprio Deus que vai moldar de novo você. Ele não pegou lá do barro lá e montou Adão. Ele vai te moldar de novo perfeito no corpo glorioso. Perfeito. Aí você vai me dizer, pastor, mas aqueles que foram e viraram pó. Meu querido, Deus montou do pó da terra um corpo. Então ele vai pegar o pozinho lá de novo e vai reunir. Que uma vez eu fui questionado, pastor, mas lá em Ezequiel 37 fala que tinha os ossos já. Então Ezequiel começou a profetizar, mas já existia osso. Então cada osso se ligou no outro osso. E se cada osso ligou no osso, veio os nervos e depois vem a vida. Então ali era fácil, porque já tinha o osso. Agora não vai existir nada, pastor, como é que vai ser? Meu querido, Deus fez do pó da terra, o homem voltou ao pó, então ele vai tirar do pó. Deus é soberano, não existiu o pó sumiu, não, está misturado na terra, quem foi queimado. E Deus de novo vai pegar o pó e vai refazer o corpo glorioso. Então não tem essa de que não morreu os gregos, não, queimou, acabou, não. Só que não vai vir com o nosso, vai ser glorioso, vai ser belo. Vai ser belo. E o terceiro, Paulo diz, vai ser um corpo poderoso. 43b, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então, pastor, eu vou voar, eu vou fazer, vou virar o super-homem. Não. Ele vai ressuscitar em você em poder para você amar verdadeiramente seu irmão. Vai ressuscitar em poder para você verdadeiramente amar a Deus como Ele é. E amar sem reservas. O corpo poderoso é porque ele está livre da doença, está livre de tudo isso. Mas é para que você tenha o poder de amar verdadeiramente Cristo como Ele é. Amar não a nossa comunhão, que é maravilhosa aqui na ceia, mas vai ser uma comunhão superior a tudo isso. Você vai amar não como você ama a sua esposa, o seu filho. Você vai amar como Cristo ama a sua igreja. Porque o amor de Cristo verdadeiramente vai estar em nós. Nós vamos fazer parte da essência de Cristo, da essência do Senhor, da essência dEle. E eu fico olhando, meu irmão, como que nós podemos olhar tudo isso e não temos a esperança nele. Como nós podemos ver tudo isso e não nos maravilharmos nele. Como nós podemos ver tudo isso e não deixar muitas vezes coisas pequenas de lado e tentarmos viver aqui piamente para a glória do Senhor. Piamente para a glória de Deus. Porque não deixamos muitas coisas de lado para que vivamos verdadeiramente para Cristo. Porque não deixamos, irmão, muitas vezes diferenças caírem por terra para que vivamos plenamente para Cristo. Tudo isso nós temos que deixar e vivermos verdadeiramente para o Senhor. Pastor, mas eu não gosto daquele irmão. Ele não desce na minha garganta, pastor. Meu querido, se o seu irmão não desce na sua garganta, você precisa se converter. Porque se você quer morar no céu com ele, eternamente, você tem que suportar ele aqui na terra. E suportar, muitas vezes nós usamos esse termo suportar de maneira pejorativa. Eu tenho que suportar meu irmão. O suportar o irmão
Não é no sentido pejorativo, não, eu tenho que suportar mesmo. Não, o suportar o irmão é dar suporte, é ajudar. Isso que a Bíblia quer dizer, como diz que você tem que suportar o seu irmão em amor, é dar suporte a ele. Não é simplesmente, eu tenho que suportar porque eu sou cristão, não. É dar suporte a ele. E encerrando, Paulo diz que o corpo ressurreto é um corpo espiritual. Versículo 44. Semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Então vai ser um corpo diferente, que não vai ser carne ou sangue. Vai ter uma estrutura, não vai ser espírito, não. Vagando, não. Vai ter uma estrutura física. Não vai ser sangue, carne, mas vai ter uma estrutura. Porque na ressurreição, a alma volta ao corpo. A alma é eterna. E o corpo vai ser ressurreto dessa forma também. Porque Paulo fala no versículo 50, não seremos carne e sangue, mas teremos um corpo adaptado. Como nós temos um corpo adaptado para essa vida aqui na terra, nós vamos ter um corpo adaptado para a vida no céu. E o mais interessante é que ele diz que nossos corpos serão transformados em corpo imperecível. Versículo 53, o que é perecível vai se revestir de imperecividade, e o que é mortal de imortal. E o mais importante, meu querido, ele fala, a morte será tragada pela vitória. Sabe o que vai dizer? A morte vai morrer. Pastor, como vai matar a morte? Como vai matar a morte? Isso, a morte vai morrer, não vai ter mais morte. Porque lá no Apocalipse diz que o falso profeta, o diabo, todos aqueles que adoram a besta e a morte serão lançados no lago de fogo, no enxofre, e essa é a segunda morte. Então a morte vai morrer, não haverá mais morte, isso é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos exaltar a Deus, meu querido. A morte foi tragada na vitória, a morte será tragada. Os nossos corpos serão ressurretos, serão ressuscitados em glória. Não mais enfrentará a morte, porque a morte vai ser tirada, meu querido. Viva nessa esperança. Viva na esperança do Senhor. Viva na esperança de que um dia você vai ter o corpo transformado